Fala galerinha, mais ou menos, Titio Trevas na área mais uma vez, e nessa videoaula eu trago para vocês o conteúdo de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Eu vou colocar dois exemplos que são muito fáceis. Esse conteúdo, a maioria das pessoas acha que é muito difícil, mas é muito tranquilo. A única coisa que a gente vai precisar é de um conceito prévio chamado par ordenado. Espero vocês daqui a pouquinho já fazendo exercício, mas só quero que antes você pegue o seu lápis, seu caderno, a sua borracha e que faça bons estudos. Bom, vamos lá, meus amigos. Agora nós vamos ver equações do primeiro grau com duas incógnitas. Você vai ter a impressão de que já viu isso em equações literais. Foi umas duas videoaulas para trás, mas aqui a gente vai trabalhar um pouquinho diferente do que a gente trabalhou lá. Agora a gente quer descobrir o valor das duas variáveis, das duas incógnitas. Uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, elas podem ser escritas na seguinte forma geral. Nós teremos ax mais by igual a c. E aí você vai lembrar da aula do Titio Trevas, quando eu disse que o número que vem antes da letra se chama coeficiente. Então a gente pode aproveitar aqui essa definição. Eu terei o coeficiente da variável x, o coeficiente da variável y e o termo independente vai ficar aqui. Qual é a restrição que eu preciso fazer aqui? Eu preciso ter o a diferente de zero e o b também diferente de zero. E eu já disse isso na outra videoaula. Por quê? E por que eu tenho que ter o a diferente de zero e o b diferente de zero? Porque se o meu a for igual a zero, 0 vezes x vai dar zero, vai sumir o x. Ou se o b for igual a zero, 0 vezes y vai sumir o y. Então eu não terei uma dessas duas variáveis, uma dessas duas incógnitas. E o título é equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então eu preciso ter as duas. Então o a e o b eles precisam ser diferentes de zero. Tá bacana? E a equação se chama equação do primeiro grau porque o expoente, tanto aqui no x como no y, é o expoente 1. Por isso que nós temos a equação do primeiro grau. Tá bom? Vamos ver aqui um exemplo de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Eu vou colocar aqui, ó, x mais y igual a 7. E aí, o que seu professor vai pedir para você é o seguinte, olha, dê os valores de x e de y, contanto que a soma dos dois seja igual a 7. Meus amiguinhos, vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós temos uma equação e nós temos duas variáveis, nós não temos condições de fazer uma conta e achar o valor para as duas variáveis. A não ser que a gente use um artifício matemático, e é isso que a gente vai fazer agora, que é você escolhe um valor para o x para poder descobrir o y. E por que você faz isso? Porque, por definição matemática, a solução desse tipo de equação, que tem duas incógnitas, as soluções são pares ordenados. Opa, hein? Daqui a pouquinho a gente vai entrar em mais detalhe em par ordenado. Mas você já ouviu isso. O que é um par ordenado? É par porque são dois números, por isso que é um par. Dois formam um par. Pares ordenados. E por que ordenados? Porque a ordem é muito importante. Então nós temos um par de números como solução. E por que um par? Porque um número vai ser o valor do x e o outro número vai ser o valor do y. E como é que eu defino esses pares ordenados? Simples. É você que escolhe. É isso mesmo, você que escolhe. Então eu vou dar um exemplo. Seria assim um exercício. Determine 3 pares ordenados que são solução desta equação. Então eu vou definir o primeiro. Já que eu tenho que definir 3, eu vou definir o primeiro. E eu vou dizer assim, já que sou eu que defino, já sou eu que defino mesmo? Então x vai ser igual a 2. Opa! Se x é igual a 2, quanto é que vale o meu y? Aí você vem aqui para a continha e faz a continha do lado, ó. 2 mais y é igual a 7, y é igual a 7 menos 2, y é igual a 5. E aí você tem a primeira resposta, olha, o primeiro par ordenado, 2 e 5. O primeiro sempre será o valor da primeira variável, o segundo sempre será o valor da segunda variável. Então significa dizer que aqui eu tenho o valor de x e aqui eu tenho o valor de y. E vê se não dá certinho. Coloca o 2 no lugar do x e coloca o 5 no lugar do y. 2 mais 5, 7. Então o primeiro par ordenado já está resolvido. Ah, mas sou eu que defino. Se sou eu que defino, então lá vou eu. Vou fazer aqui, ó,
x igual a menos 3. Caramba, esse x é igual a menos 3, então lá vou eu. Menos 3 mais y igual a 7. Então eu tenho que y é igual a 7, menos 3 vou lá para o outro lado, vai mudar a operação, vai para a soma, 7 mais 3, y é igual a 10. Então eu vou ter o segundo par ordenado aqui, ó, menos 3 com 10 para y, menos 3 para x e 10 para y. Menos 3 mais 10 é igual a 7. Então isso aqui é uma outra solução. Mas eu pedi 3 pares ordenados. Então eu vou lá, vou chutar o terceiro número para x. X é igual a 9. Então eu vou ter que colocar aqui 9 mais y é igual a 7. Y é igual a 7 menos 9. Y é igual a menos 2. E aí eu tenho o meu terceiro par ordenado, que é a solução 9 para x e menos 2 para y. Vamos ver se vai dar certo? 9 mais menos 2, mais com menos vai dar menos. 9 menos 2 é igual a 7. Então aqui eu tenho 3 soluções. 3 soluções. Galera, eu estou fazendo assim preto e vermelho em homenagem ao meu Mengão, que deu um sacode iaiá no Botafogo no meio da semana, hein? Eu estou gravando agora no sábado, o jogo foi na quarta-feira, então eu estou com isso muito na cabeça. Vamos, vermelho e pretinho aqui em homenagem ao meu Mengão. Mas tá claro, galera, para vocês? Tá claro? Então, para você determinar a solução, não tem mistério. É você que escolhe o valor do x e depois você vai substituir o valor que você definiu para o x, vai substituir ele na equação e vai achar o valor do y. E todas as soluções para esse tipo de equação são pares ordenados. Par de números, porque nós temos duas variáveis, duas incógnitas, e ordenados porque a ordem é muito importante. O primeiro número da primeira variável, o segundo número da segunda variável. Tá bom, galera? Vou colocar mais um exemplo aqui para a gente fazer. Vou colocar aqui um exemplo que é x por 2 mais y igual a 4. E o que eu quero? Vou reduzir as nossas contas, porque eu acho que você já entendeu o processo. Eu quero apenas 2 pares ordenados como solução. Então, já que eu quero 2 pares ordenados e eu que escolho, eu vou escolher então o valor do x. Eu vou colocar que x é igual a 2. Ah, tia, mas sempre tem que começar por 2? Não, pode começar por qualquer número. Eu quis começar por 2. Então vamos lá, x é igual a 2, então eu preciso pegar o 2 e colocar no lugar do x. Ó. 2 sobre 2 mais y igual a 4. Tá bom? 2 sobre 2, 1 mais y é igual a 4. Y é igual a 4 menos 1, y é igual a 3. Então o primeiro par ordenado é o 2 para o x e o 3 para o y. Bacaninha, né? Que aí, ó, eu tenho 2 aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1, e 1 mais 3 vai dar 4. Fechou. O que eu posso fazer então agora, já que eu quero 2 pares ordenados? Então aqui já vencemos um par ordenado como solução. Um outro par ordenado, eu vou escrever que x vai ser igual a 6, menos 6. Vou colocar o número negativo. Tem aluno que fala assim, ah, mas no exemplo é tudo facinho, então vamos colocar lá, x igual a menos 6. Então vem para cá, ó, menos 6 sobre 2, mais y igual a 4. Menos 6 por 2, menos 3, mais y igual a 4. Y vai ser igual a 4 mais 3, y igual a 7. Então a minha próxima solução como par ordenado é menos 6 para x e 7 para y. Muito tranquilo isso, né, galera? Muito fácil. Então essa é uma equação do primeiro grau com 2 incógnitas. Tá bom? Ficou muito tranquilo isso aí? Se é a primeira vez que você está passando aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Também larga aquele joinha, ajuda demais o Titio Trevas. Tá bom, galerinha? Então, até a próxima videoaula. Um abraço. Tchau, tchau.